Mas existem inúmeras questões negativas do esporte que ninguém fala, mas que aqui nós iremos denunciar todos eles. A gente não é capaz de formar o caráter de ninguém. O que eu observo hoje é que algumas vezes está além do que eu considero normal. Então, chega a estressar. É que ela seja uma enorme bailarina, ignorando por completo o desejo da menina. Então, O que o esporte significou para elas pelo resto da vida? Quem vai ter mais ou menos problemas? É triste, né? Porque às vezes no mesma escola ou no mesmo grupo tem pessoas com valores muito distintos. Então você tem que... É aquela coisa de separar o joio do trigo. Os extracurriculares É pra completar, acabam servindo como Complemento ocupar de a vida. agenda dos filhos. E a paciência de que você está investindo um tempo, uma energia em algo que você vai colher a satisfação de vencer depois de um tempo. E esse é um ensinamento para a vida. Pra mim, ele é um exemplo em tudo. O Cafu é uma pessoa que começou de baixo. Eu, particularmente, conheci o Cafu porque o pai dele trabalhava com a minha mãe. O pai dele era motorista de caminhão da prefeitura. Olá, estamos em mais um episódio do Pode Papo, hoje com o Samir, Luciana e eu sou a Raquel. O tema de hoje, esportes, e eu já vou começar com uma pergunta que vai abalar as estruturas. Vocês acham que hoje em dia o esporte ajuda na formação do caráter das crianças e das pessoas, ou isso é mito? Quer começar ou Boa posso falar? pergunta. Pode falar, Samir. Você é o CDF da turma. Pode falar. Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu não tenho nenhuma dúvida na minha resposta. Eu acho que sim, que ajuda na formação do caráter, mas não trabalha, não é responsável isoladamente por isso. Sozinho o esporte não é capaz de formar o caráter de ninguém. Eu acho que para a formação desse caráter na infância, onde você está formando a sua personalidade, são importantes outras variáveis também. O esporte, a convivência com o mundo esportivo, com o coletivo, outras pessoas, outras crianças competindo com você. Quando eu falo esporte, eu penso muito na competição. E às vezes o esporte não é só atividade física, né? É você competir. Você pode ter um jogo de tabuleiro, pode ser uma disputa de canto, enfim, a competição eu acho que influencia bastante, mas um ambiente saudável também tem um peso muito importante para você fazer uma transformação positiva e não negativa. Eu acredito, a minha opinião é o seguinte, tem criança que faz esporte todo dia, né? Então ela fica estressada. Porque o pai chega e fala assim, vou botar no judô, vou botar no balé, vou botar no handball, no vôlei. Quando a criança vê a agenda dela, ela não tem respiro, né? Então isso também a gente tem que ter um pouco de cuidado. Para mim, que fui atleta na época do colégio, na faculdade, o esporte sempre me ajudou. Eu sou uma pessoa competitiva por natureza, gosto da competição, mas ela sempre foi sadia. Tudo teve um limite. O que eu observo hoje é que algumas vezes está além do que eu considero normal. Então, chega a estressar o adolescente ou a criança, que a criança não quer fazer. Então, ela quer um tempo livre, né? Então, eu tive situações que eu presenciei até da minha família, de tipo, eu não gosto de natação. E não porque ela não gosta de natação, é porque ela já está num limite que ela não quer. Vai além do que ela pode entregar. E aí acaba a competição não sendo tão saudável. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que tem valores que são muito importantes que o esporte traz, que faz com que você saiba trabalhar alguns temas, né? Frustração, o ganhar, o perder, mas eu enxergo ele sempre como positivo. Eu não acho que é um mito, eu acho que é uma verdade. Ele forma o caráter, mas tem outros valores que também formam. Então ele não pode ser tratado isoladamente. Minha opinião sobre o esporte, né? Todo mundo aqui é ex-atleta, então estamos na mesa de ex-atleta, né? Todo mundo já jogou um contra o outro também, tá tudo bem? Não, eu acho que eu nunca joguei contra vocês. Contra o Magno? Nunca jogou? Não. Eu joguei contra o Magister. Eu joguei, acho que contra a região inteira, menos contra o Magno. Mesmo contra o Magno, é verdade. Verdade, o Magno jogava a Copa da NAP. A gente também, mas os campeonatos internos, assim, de bairro e de algumas escolas, o nosso era da Copa ESA. Copa ESA, campeonato da prefeitura. Eu jogava Arque, Rainha, Magno, Poridomos, que eu me lembro, assim, de cabeça. Mas eu joguei contra o Magister.
Então eu vou trazer outro assunto. O esporte, muitas vezes, é extensão de um desejo do pai ou da mãe. Então não é incomum eu receber alguns pacientes que treinam, que se dedicam, mas que na verdade não é um desejo deles aquele tipo de esportes. Então, com meninas, normalmente a mãe que não foi bailarina coloca a filha no balé e quer que ela seja uma enorme bailarina, ignorando por completo o desejo da menina. Então acabar virando uma extensão do desejo da mãe. Ou às vezes o pai que gostaria que o filho fosse jogador. O pai gostaria de ter sido, sei lá, um jogador de futebol, um jogador de basquete, de vôlei, e acaba passando esse desejo para as crianças. Então, eu acho que o esporte educa, mas ele não educa sozinho, porque o papel dos adultos, o papel dos pais nessa relação do esporte é fundamental. O que vocês acham disso? Eu vou pegar a minha experiência pessoal. Eu, quando era criança, eu adorava esporte, mas eu não vim numa família onde o pai e a mãe estimulavam o esporte. Meu pai, eu acho que atividade física ele não gosta, nunca demonstrou interesse, não tenho nenhuma recordação dele praticando ou estimulando isso, a minha mãe também não. Então eu acabei descobrindo o esporte porque eu tinha habilidade motora, então era uma coisa que eu fazia bem. Isso fazia com que eu me aproximasse das pessoas. E eu comecei a gostar de tudo que era atividade esportiva. Eu lembro na escola, na primeira série, 7 anos de idade, ensinaram a jogar queimada. Ai, adorava queimada. E eu adorava queimada. Eu aprendi a jogar e, de repente, eu era um dos melhores jogadores de queimada. Eu desviava da bola, eu pegava com 7 anos de idade. Eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso. E eu vi que as pessoas... Eu tenho talento para isso. E as pessoas, os meus amigos, torciam por mim, sabe? E vibravam quando eu conseguia escapar de uma bola. Eu falei, nossa, que legal isso. E eu gostei. Então eu aprendi a gostar desse espírito esportivo dentro da escola. E aí a minha vida inteira, dentro do universo escolar, eu fui esportista. Eu fazia tudo e fazia bem. Como pai, eu sou pai de 2 meninas, como pai, eu sempre procurei respeitar a vontade delas. As vontades e as habilidades que elas têm, né? Porque eu não sofri nenhuma pressão para praticar esporte. Então, quando você estava comentando sobre a pressão, eu tenho amigos que lotam a agenda dos filhos com um monte de atividade esportiva e realmente deve ser cansativo. Eu tinha meu dia lotado de atividade esportiva quando era criança, mas porque eu gostava, eu pedia. Você pedia, Eu pedia para ficar o dia inteiro na escola, final de semana inteiro fazendo alguma coisa. Então é completamente diferente. É que hoje em dia os pais trabalham fora, tanto o pai quanto a mãe. Então, as atividades extracurriculares acabam servindo como ocupar a agenda dos filhos, porque às vezes não tem uma babá, não tem uma funcionária em casa que possa ficar com as crianças. E aí a gente transforma as nossas crianças em mini executivos, que não tem tempo para absolutamente nada e muitas vezes nem tem vontade de fazer aquele esporte, o que gera muito mais ansiedade do que, de fato, uma habilidade, né? Que triste isso, né? Porque você acaba, eu acho que enterrando uma possibilidade numa criança de amar alguma atividade, de querer fazer aquilo porque ela realmente gosta, não porque ela tem que fazer. Então, como pai, eu sempre procurei respeitar. Se eu percebesse, eu sempre estimulei, e se eu percebesse que a resposta era positiva, eu apoiava. Se eu visse alguma resistência, eu respeitava também e procurava seguir de forma saudável essa questão. Então, os meus sonhos como pai, eu sempre tive cuidado, não sei se eu tive sucesso nisso, mas sempre tive cuidado de não querer impô-los para as minhas filhas. Eu já sou mãe de um multiatleta. Então, vai bem em tudo, gosta de tudo. Se deixar, só faz isso da vida, né? Só quer jogar bola, qualquer esporte, ele se dá muito bem, Breno. Mas eu, às vezes, fico preocupada porque, assim, ele não guarda tempo, ele não reserva tempo para estudar. Para ele, a importância número 1 é o esporte. E aí eu falei para ele, não, a importância número 1 é estudar, o esporte é uma consequência. Que bom que a escola tem muitas habilidades, você pode fazer tudo na escola, mas ele monta a grade dele de acordo com a grade do esporte. Então, tal dia eu tenho interesse do futebol de campo. Então, que aula que eu vou fazer extracurricular para completar a minha agenda?
E se deixar, é assim, ele pensa primeiro no esporte. Então, é o futebol, é o vôlei, é o futebol de campo. Né? Outro dia ele me falou que ele também tá jogando, arriscando um pouco o handball, não gosta muito do handball. Eu sou ex-atleta de handball, mas ele não gosta muito. Mas ele joga, e ele joga bem tudo. Tanto que a escola considera ele já nas competições. E a gente estava até outro dia conversando, ele falou, eu sou a primeira a ser escolhida. Né? Então ele também se acha, né? Então também tem que trabalhar um pouco a frustração, porque às vezes não é, né? Que é uma coisa assim, e quando não dá certo, como funciona? Então o esporte traz isso. Então eu sempre respeitei, nunca forcei, muito pelo contrário, mas foi muito nato dele, né? Ele sempre foi competitivo. Eu lembro quando a gente aprendeu a jogar queimada, que eu ensinei eles a jogar queimada na praia, era uma coisa, eles eram menores, acho que eles tinham 5, 6 anos. E a gente jogava com bexiga de água. Então tinha que desviar para não tomar bexiga de água. Até hoje, todos os verões, a gente faz a guerra da bexiga de água, que é a queimada da bexiga de água. Então eu sempre procuro estimular. E é um estímulo meio que genérico, porque eu tenho um filho só, mas eu tenho muitos sobrinhos. E todos eles são competitivos, todos eles gostam de exercícios. Acho que tem uma só que não gosta muito, mas assim, ela faz alguma coisa. Mas ela prefere um balé, uma coisa mais cultural, um negócio da fita lá e tal. Que eu não tenho essa habilidade, né? Eu sou mãe de menino mesmo. Então, eu sou da bola, eu sou do joelho machucado, tudo isso. Mas eu acho que, sim, a gente tem que saber respeitar e a gente organiza a agenda. O meu filho tem a sorte de conseguir conciliar. Às vezes eu fico preocupada, que ele virou e falou assim, não, a gente tem um campeonato. Sexta-feira, eu falei, sexta-feira a gente tá na praia. Mas eu não vou. Eu falei, vai pra praia, não tem essa do campeonato que vocês inventaram na sexta-feira santa. Não vou ficar aqui por causa de um jogo de bola, que não tem valor nenhum. Falei, não, a gente vai pra praia. Então, eles estão tentando se organizar para fazer na quarta-feira à noite o jogo. Mas você tá vendo como a agenda é de acordo com o esporte, né? Pergunta se ele sabe o dia do simulado. Não sabe. Mas o do esporte ele sabe. São interesses diferentes. Exato, interesses diferentes. Sim. Eu queria trazer, não agora, mas eu acho que um ponto também que é muito polêmico, que nunca é dito e é divulgado, que assim, será que existe alguma questão negativa do esporte? Porque todo mundo fala quais são os benefícios. Mas existem inúmeras questões negativas do esporte que ninguém fala, mas que aqui nós iremos denunciar todos eles. Então, vamos começar do lado positivo do esporte. Queria ouvir também de vocês, mas o que eu considero positivo dentro do esporte? Eu acho que o esporte, em primeiro lugar, trabalha o respeito. Respeito ao próximo, respeito às regras, porque você precisa cumprir a regra, exato, né? Porque senão você vai pra fora, senão existe uma punição, muito bem. né? Mas principalmente o trabalhar com frustração. Porque ninguém ganha sempre. E hoje as nossas crianças não sabem tomar não. Hoje as nossas crianças não sabem lidar com frustração, e acho que na nossa época já era assim, mas eu imagino que a gente vem de uma geração um pouco mais resiliente com isso, né, do saber tomar o não, o lidar melhor com a frustração, que essa geração está muito mais sensível, mas eu acho que você aprender a perder e não desistir é fundamental, porque hoje o que eu vejo, eu ouço com muita frequência no consultório pais que chegam para reclamar que o filho teve um jogo no final de semana e que o absurdo passou o jogo inteiro no banco. Que o técnico tem por obrigação colocar o filho ou a filha na quadra, porque foi até lá, porque abriu mão do final de semana. E aí eu olho e falo, enquanto mãe, eu entendo a dor de ver o seu filho no banco de reservas. Por outro lado, você está perdendo uma excelente oportunidade de trabalhar tantas questões emocionais com seu filho e de levar para reflexão. Por que será que você ficou no banco? O que as outras pessoas que estavam na quadra estão fazendo a mais que você? Estão fazendo de diferente de você, né? E pais super revoltados, falando, brigando com o técnico e ameaçando tirar o filho do time, porque é um absurdo. Então, existem coisas fundamentais que eu acho no esporte. Bom, eu e o Samir somos amigos. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Algumas décadas. Algumas décadas. E que a nossa amizade começou pelo esporte. Sim. E que dura até hoje, né?
A Lu entrou depois, mas também tem grandes amigos e histórias aí de esporte. Então, o esporte serve para um círculo social, para você se sentir inserido dentro de um grupo, né? Aprende a lidar com regras, aprende a lidar com trabalho em equipe, às vezes, quando é um time, né? Tem alguns esportes que são muito solitários, mas de outros esportes eu acho que trabalha muito também essa questão de trabalho em equipe, e que o que as crianças vivem dentro do esporte, ao longo da vida delas, vai ser o mundo corporativo, vai ser a equipe com quem ela vai trabalhar, né? O técnico que talvez ela não respeite hoje, vai ser o chefe. Então, o quanto o esporte é o início de um aprendizado de vida mesmo, né? Então, queria ouvir um pouquinho vocês. Eu acredito muito nisso. Eu acho que toda a minha base corporativa, ela veio com... quer dizer, tudo que eu vivi no corporativo, a base dela veio do esporte. Então, N situações, tipo, agora precisa ter um novo líder. Então, você observar quem que é o cara, porque, tipo, você tá saindo de campo, tem que alguém vestir a abraçadeira do capitão. Quem que é o cara que tem a liderança ali nata? Ou, por mais que ele ainda tá aprendendo, como que ele vai fazer? Então, no corporativo, você olhava e falava assim, essa pessoa tem capacidade de liderar. Então, vamos apostar nela. Aquela pessoa ali, tem que trabalhar um pouco a motivação, porque ela ficou muito tempo no banco. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, o esporte, pra mim, ele foi fundamental. Né? Eu quebrei nariz, quebrei perna, quebrei tudo, mas eu ficava triste, mas eu falava, eu não vou desistir, né? Não foi por causa de uma queda, alguma coisa que eu me machuquei que eu vou desistir, mas as cicatrizes contam, né? E a gente sempre eu me dei sempre muito bem no esporte, sempre tive medalhas, algumas vezes a gente perdia e era frustrante, mas faz parte. Eu tenho cenas assim que você tinha certeza, você entrava na quadra e você falava, hoje eu vou ganhar, e aí você perdia. Porque um pênalti que você bate errado, uns 7 metros, você perdeu uma chance de fazer um gol. Então, era frustrante quando você batia, você errava, você falava, puta, -1, né? Mas, isso faz parte, a vida é assim. E a gente vai criando o calo para poder cada vez acreditar no que pode ser melhor e respira, vamos lá, dá a volta por cima, outro dia, né? E no corporativo é assim também, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, a vida é assim, não é nem o corporativo, a vida é assim. A vida é o esporte. Eu falo pra mim, eu sempre brinco, eu falo, gente, a vida é o esporte. Você aprende no esporte e leva pra vida. Então, pra mim, sempre foi muito fácil. Eu tomei muito na cabeça. Nunca foi fácil a ponto de sempre ganhar, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu sempre tirei boas lições, mesmo das derrotas. Então, o que eu fiz de errado? Eu lembro que eu tinha um técnico, ele chamava Carlos. Faz bastante tempo que eu não falo com ele, inclusive. E ele sempre, na hora que a gente voltava no final do jogo, se a gente ganhasse, ele fazia um repertório, parabéns, não sei o que lá, mas o que a gente fez de errado pra gente aprender pro próximo? E quando a gente perdia, ele falava, parabéns também, porque vocês saíram de cabeça erguida. Mas o que a gente fez de errado que eles fizeram melhor? Vamos observar. Né? E naquela época não tinha o VAR, não tinha a tecnologia do iPad, que eu vejo hoje os professores na quadra, na beira do campo ali. Falam, gente, o que é isso? Era prancheta. O cara desenhava na mão a jogada. E a gente, com isso, a gente aprendia muita coisa. Então, você aprendia sobre estratégia, sobre engajamento, quem que vai fazer o quê, divisão de tarefa, quem é o responsável, quem que vai puxar a jogada. Isso é pra vida. Às vezes você tá na liderança, às vezes você não tá. E você tem que saber que o outro também pode ser líder e que vai assumir de uma boa. E também dividir. Do tipo, não, hoje é você que tá na frente, beleza. E a pessoa sabe, pô, se eu precisar, você é o meu back ali, né? O meu step. Então, se acontecer alguma coisa, tem alguém pra correr. E funciona bem. Eu sou favorável do esporte sempre, né? Então, pra mim, o meu único receio é encher muito a agenda das crianças e elas ficarem ansiosas e estressadas. É só isso. Que eu acho que hoje tá um pouquinho além. É muita coisa para uma criança de 7, 8 anos. Às vezes você fala, gente, eles precisam dormir, eles precisam brincar. Não só encher a agenda de atividade, né? Para cumprir a tabela da agenda dos pais. Essa é a minha única bandeira que eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado. O que você acha, Sá? Olha, eu concordo com o que você disse. Eu acho que a experiência quando você é criança dentro do esporte te traz muitos ensinamentos que você leva pro resto da vida mesmo. E são ensinamentos que você não tem a dimensão de quão importante ele é enquanto você tá ali, naquele dia a dia. Mas depois você vê que faz muito sentido.
Então, tem um termo que eu anotei aqui, se chama gratificação adiada, né? O que isso significa? Eu não sei, não conheço esse termo, gratificação adiada. Aí você é muito CDF, gente, ele é muito... É um resultado da disciplina. Então, imagina que você treina todo dia. Tá bom. Você tá ali gastando sua energia, seu tempo, treinando todo dia, porque você vai ter um jogo no final de semana. Tá. Você tá treinando porque você tá visando Você tem a meta. o resultado daquele jogo. Perfeito. Pra você chegar no jogo, aplicar tudo que você treinou, tudo que você se aperfeiçoou pra ganhar aquele jogo. Do outro lado, tem pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que você. Exato. Cada um brigando pelo seu, né? E aí vai chegar naquele dia que o jogo vai acontecer. Quando, para uma pessoa vencer, o resto tem que ser vencido. Né? Eu não uso a palavra perder, porque eu acho que perder tem uma conotação muito forte, negativa, né? né? Nem tudo numa competição um vence e o outro é vencido. Amiga. Boa. Um dia você vence, outro dia eu venço. Então você é vencido. Tá. Então você tem que aprender que quando você é vencido, você fica frustrado, você tenta entender o porquê que isso aconteceu, o que você precisa melhorar, o que a pessoa fez melhor do que você, para quando tiver de novo um outro jogo, você sair melhor, né? Você ter um resultado melhor e vencer. E então, esse tipo de gratificação adiada, isso, você tem que ter a consciência e a paciência de que você está investindo um tempo, uma energia em algo que você vai colher a satisfação de vencer depois de um tempo. E esse é um ensinamento para a vida, né? Vou puxar a sardinha porque eu gosto de fazer, que é controle financeiro. É exatamente a mesma coisa. Você se planeja, você contribui um pouquinho todo dia, todo mês. E no final das contas, você vai colher essa gratificação. Você está adiando uma gratificação que ela vai vir mais cedo ou mais tarde. Então, você pensar a longo prazo. Você quer emagrecer, é a mesma coisa. Então, você quer mudar de emprego, você quer uma promoção, você sabe o que você tem que fazer. Assim como você sabe que você tem que treinar melhor aquele toque, aquele chute, para conseguir fazer melhor, chutar melhor ao gol, na sua profissão é a mesma coisa. Nos seus investimentos é a mesma coisa. Como chama isso? É gratificação adiada. Pode ter vários nomes, né? Mas gostei. Faz sentido você tá adiando uma gratificação. Você sabe que vai acontecer. Basta você fazer a sua parte, ser disciplinado para fazer de forma consistente. Isso é a mesma coisa, procurar a evolução, a melhoria para conseguir colher isso no futuro. Muito bom. Agora eu queria falar dos pontos negativos. A Lu já trouxe um pouquinho. Do estresse, né? Da ansiedade. Do estresse. Eu, como psicóloga, vou trazer um ponto que é muito clínico, que é ansiedade de desempenho. Hoje as crianças que começam uma vida esportiva, o que eu percebo que gera mais estresse? O erro. Então chega uma hora que elas, para evitar o erro, elas evitam o esporte, elas evitam o arriscar. Então elas preferem não competir. E isso vai gerando o que a gente chama de ansiedade de desempenho. A pessoa tem tanto medo de não desempenhar não performar, né? De não performar, porque daí começa uma cobrança, que isso vai gerando uma ansiedade e a pessoa trava. Às vezes o que ela consegue fazer, e isso acontece, por exemplo, numa prova. Então o tal do deu branco. Travou. É a ansiedade de desempenho. Por que dá branco? Porque existe uma cobrança por trás que você precisa tirar uma nota boa. Se você for para uma prova muito tranquila, sem essa pressão, sem essa ansiedade de desempenho, você vai muito bem. E o que a gente percebe hoje, só fazendo um parênteses, né? Quem é o trainee, que vai fazer o Enem como trainee, às vezes sai muito melhor do que com menos conteúdo, porque você está no segundo ano, ainda do ensino médio. Porque ele não tem o estresse. Você sai muito melhor, você tem resultados melhores do que, de fato, quando você ainda tem o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, mas tá valendo, eu brinco e falo, tá valendo. E aí a pessoa trava porque tem uma ansiedade, porque ela precisa performar, porque o resultado desta prova agora vai direcionar se ela vai entrar ou não no vestibular. E quando você é segundo ano, né, segundo anistas e vai como treineiro, você vai super relaxado, porque aquilo não vai ter nenhum impacto na sua vida.
Então, a ansiedade de desempenho, o medo de errar, a dificuldade em lidar com a frustração, eu encaro que são os pontos negativos. Tirando o fato de você não ter o desejo real de fazer determinado esporte, porque esse desejo não é seu, é a de alguém. extensão do desejo do outro. Então, o excesso de cobrança faz com que o esporte tenha um ponto negativo. O esporte de forma isolada, ele não é negativo. Ele se torna negativo quando você reúne outros contextos. Então, por exemplo, se você está dentro de um contexto onde para você vencer, você é cobrado ou ensinado que você tem que fazer isso a qualquer custo, isso é super negativo. Porque você não leva valores junto. Super negativo. Você acha que você vencer é mais importante do que qualquer outra coisa. É negativo isso. Do que o processo, né? A gente acabou de falar aqui coisas que ele traz para a vida. Se você ensina uma criança a competir dessa forma, você está ensinando ela a encarar a vida de uma forma completamente diferente. Que ela pode passar por cima de qualquer valor. A gente está tendo um exemplo, talvez eu seja cancelado. A gente está acompanhando um programa muito popular chamado Big Brother Brasil. Sim. Onde você tem personagens lá dentro, que são o recorte da sociedade, e tem pessoas que são insuportáveis de forma consciente, intencional, para tirar a outra pessoa do sério, e dentro de uma competição, e esse desequilíbrio emocional fazer com que a pessoa peça para sair, cometa algum tipo de infração, se desespere, né? Seja odiada. Então, isso vale a pena? Fazer qualquer... Que nível, né? Qualquer custo você quer ganhar, então o esporte não ensina isso. É uma competição em que você foi influenciado por outros valores negativos para vencer. Então, eu acho que esse é um ponto negativo, dependendo de quem te orienta, com quem você convive, com quem você passa o seu dia, quem faz parte do seu coletivo, você vai ter influências negativas muito pesadas pro resto da sua vida. Isso gera caráter, né? Demais. É uma coisa que você leva pra vida, né? Que, querendo ou não, o esporte, ele te ajuda a construir o seu caráter. Se você pega valores negativos, isso já destrói um pouco o que efetivamente pode ser bom. Isso tem que tomar bastante cuidado, porque hoje em dia, a questão de valores a gente tem pessoas que não têm valores. Outro dia eu tava conversando com uma família, eles não têm valores. Pra eles é assim, a qualquer custo, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Eles têm valores. Esse é um valor. Então, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. É que existem valores e valores. Então, eles têm um valor, mas o valor deles é vencer a qualquer custo. Este é um valor. Aí você fala, que talvez socialmente não seja admirado, mas este é um valor. É exatamente isso. Os valores são muito pessoais. Sim. Nós nos aproximamos de pessoas que compartilham os mesmos valores que a gente. Se a gente não compartilha, a gente se afasta. Então, existem valores para todos os gostos. E às vezes é triste, né? Porque às vezes na mesma escola ou no mesmo grupo tem pessoas com valores muito distintos. Então você tem que... É aquela coisa de separar o joio do trigo, né? Então calma aí, esse aqui eu prefiro que não frequente a minha casa. Prefiro que não usufrua de algumas coisas que eu faço. Porque isso pesa muito, né? Quando os valores são muito distintos, você fala, meu Deus, né? Eu não quero meu filho perto dessa pessoa. Porque isso pode atrapalhar o que eu quero para ele no futuro, né? A construção que você pensa enquanto mãe para o futuro. Mas é triste. Então, tem que ter bastante cuidado, porque tem as coisas negativas do esporte. O valor a qualquer custo é um deles. Né? E não deixa de ser um valor, né? Mas a gente tem que ter bastante cuidado do que a gente quer para próximo da gente. E qual o objetivo? Eu acho que o mais importante do esporte, como ensinamento para os filhos mesmo, e aí eu me coloco agora como psicóloga, e a gente fala isso o tempo todo no consultório, o resultado final é consequência do processo. E todo mundo olha só o resultado final. Então eu vejo crianças que começaram super tímidos, morrendo de medo, sabe aquela coisa do eu não era o escolhido, quando tinha que selecionar o time da escola, porque não era bom de futebol, mas queria jogar futebol, então entra numa escolinha, começa a jogar, começa a treinar. Existe uma evolução enorme.
Ah, mas ele não é bom no futebol, eu não sei por que que ele treina. E eu tenho muitos pais no consultório falam, eu gasto dinheiro à toa, porque nunca vai ser um jogador de futebol. Eu falo, mas será que esse é o objetivo? Será que você está investindo a mensalidade da escolinha de futebol para que o seu filho seja um jogador de futebol? Então, vamos lembrar a história? Seu filho era criança que não era escolhida na educação física. Ele se incomodou, resolveu se capacitar melhor, ele está treinando, de longe ele é o melhor do time, ele tá no banco de reserva, mas olha o salto que ele deu, olha esse processo, né, que muitos pais acabam ignorando, e que eu acho que isso é o mais importante, porque, de novo, esse vai ser o processo da vida, né, então quando os pais olham somente o resultado final, ignorando todo o processo, ele perde uma parte tão rica. E aí eu pego um pouco do que o Samir trouxe. Às vezes você não precisa vencer o campeonato, mas se você sair daquele campeonato com a certeza de que você foi muito melhor do que no campeonato anterior, você já ganhou. É você com você. O outro nem existe, você não está competindo com o outro. Você está competindo com você mesmo. Eu tenho que ser melhor a cada partida. Eu tenho que ser melhor a cada luta. Então, é você com você. Então, você não sai com a medalha de ouro, não sai com o primeiro lugar, mas sai se sentindo tão vitorioso quanto que ficou em primeiro lugar, porque você entendeu que é o seu processo de melhora, você já melhorou, você evoluiu. Né? A evolução é bem importante. Mas sabe o que eu acho, Rá? Que nem todo mundo consegue enxergar a evolução. Não é só os pais. Tem muito atleta que não consegue. E aí ele fica naquele looping de tipo, cara, eu tenho que ser muito melhor e não sei o quê. E ele não consegue enxergar. E às vezes você olha e você fala assim, cara, mas você jogou um tempo inteiro, né? Você não se machucou. Você, ao cair, soube cair pra não ter uma fratura. E isso a pessoa não consegue, às vezes, enxergar. O Breno, ele tem essa característica, ele tá sempre querendo mais. E ele se machucava absurdamente. Teve ano que ele, tipo, quebrou 3 coisas. Perdeu diversos, não pôde continuar. Ficou de cadeira de roda, de muleta. E aí ele foi aprender na fisioterapia como cair. Hoje ele não se machuca, ele toma as caneladas dele e tal. Mas ele sabe cair pra não se machucar, pra não atrapalhar. Mas ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar a melhoria. Você aprender a enxergar algumas coisas. Porque quando você é muito crítico, você se compara. Eu acho que essa geração se compara muito. Você tem um objetivo, eu quero ser melhor que aquele cara ali. Só que aquele cara não é estático. Ele também vai melhorando, né? E aí você vai tentando alcançar. Se você olhar para trás, você vai ver que você evoluiu tanto quanto a outra pessoa. Vocês evoluíram na mesma velocidade, mas se você tirar uma fotografia, vai parecer que você estava parado, que você não fez nada. Então, acho que depende um pouco da maturidade também. Eu acho que tem um pouco, de fazer uma interpretação de tudo que foi feito, o que você conseguia fazer, o que você não conseguia, o que você aprendeu. Isso você aprende não só dentro do esporte. Na vida. Você vai aprendendo com tudo. Porque a maturidade, eu acho que é exatamente isso que você falou, sabe? A maturidade faz você enxergar, porque às vezes você olha e fala assim, gente, mas já melhorou tanto, como que não consegue enxergar? É porque não tem maturidade pra enxergar, né? Porque tá sempre, não tá bom, tem que fazer, tem que pegar mais peso, tem que não sei o que lá, tem que o salto ser maior. E eu falo, gente, mas já melhorou tanto, né? Só dele não ter se machucado o ano passado, pra mim já foi um alívio, porque o ano retrasado... Porque tá focando no resultado final. Então, ignora todo o processo para olhar para um único foco, que é o vencer. E o que é triste, as pessoas que ignoram o processo e focam só no resultado final, a medalha tem menos sabor. A pessoa curte menos, o atleta vive menos a medalha, porque chegou no resultado final, só focava no resultado final. Chegou no resultado final. Qual é o próximo resultado? E agora? Qual é o próximo campeonato? Qual é o próximo que eu tenho que ganhar? Qual é o próximo, né? Então, para de olhar aqui, acabei de ganhar uma medalha. Tem 1 segundo de felicidade, já fica pensando, eu tenho que ganhar no próximo de novo. Ele não curtiu aquele, né? Ele não curte, porque a hora que você chega no resultado final, você perde o tesão. Você já alcançou seu objetivo. Diferente de quem vive o processo, porque o processo é longo, tem um passo a passo. E aí você vive
cada passo a passo. Agora eu aprendi a cair sem me machucar, agora eu preciso começar a saltar um pouco mais. Então, começa a treinar ou saltar um pouco mais. Beleza, consegui. Qual que é o próximo passo? E aí vai fazendo uma construção tijolinho por tijolinho. A hora que a casa toda tá pronta, olha e fala, Uau! olha só o que eu construí. Uau, eu consegui. E quando você não percebe, né, essa construção dos tijolinhos, a casa tá pronta e você fala, legal, agora eu quero uma casa com banheira. Agora eu quero uma casa que eu não sei. E você vai ignorando cada vez mais o processo e não vai lidando com frustração e não vai lidando com todas as suas questões internas mesmo, de ansiedade, de poder olhar para o outro, de poder olhar para onde você errou. Porque essas pessoas que focam só no resultado, ela sempre vai achar um bode expiatório. Foi o juiz que roubou. Exato, era isso que eu ia falar. O clima tava muito calor, ou tava muito frio. A quadra estava escorregando, eu não estava com a chuteira ideal, a minha meia estava enrolando. Sempre vai arrumar uma desculpa. Sempre vai ter algo ou alguém que vai ser a justificativa do porquê ele não ganhou. Porque não tem processo. Uhum. Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode. Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui, né? Porque tentando fazer uma analogia do esporte com a vida. A vida. E nessa última frase que você falou, me chama a atenção o fato de você não perceber, de você mesmo não perceber a sua evolução. E quando você vai falar sobre você mesmo, geralmente você não reconhece tudo que você fez. Porque às vezes você não acha que, pra você não foi tão difícil. Pra você não dá tanto valor. Mas quando outra pessoa fala pra você, nossa, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Olha quanta coisa você já fez. E você começa a olhar pra trás e fala, nossa, realmente. Tem conexão uma coisa com a outra, né? Você deu o exemplo de esporte, mas tem uma pessoa de fora, que não tá dentro da sua cabeça, falando pra você. Quantas coisas você já conquistou, já realizou, é importante também. E às vezes quando você traz isso para suas relações, se você não tem pessoas que confiam em você e não te falam o que elas veem de positivo em você, eu acho que também é negativo. Faz sentido isso ou não? Faz. Mas o que tem por trás disso é o autoconhecimento. Não existe a menor possibilidade de você não perceber tudo que você faz se você não tem autoconhecimento e se a sua autoestima não estiver em dia. É isso que eu ia falar, a autoestima tem que estar em dia também. Você pode ter autoconhecimento, não existe a menor possibilidade. Esse é um tema. Tema para outro podcast. Outro podcast. É porque a autoestima é muito importante. Se você não tem autoestima, você não enxerga. Por mais que você consiga entender, você não consegue. Você acha que é sempre a hora que você tem o seu autoconhecimento, a hora que você está focado, você tem um planejamento, você estruturou exatamente todo o processo, é impossível você não ter a consciência de tudo que você está realizando. Aí você pega esses exemplos que a gente deu dentro do universo esportivo. Você tem uma pessoa, um atleta, que ele é super vitorioso porque ele consegue vencer tudo. Mas ele é focado em resultado. A autoestima dele é alta, vocês concordam? Uhum. Do outro lado, você também tem um atleta que reconhece, tem a sensibilidade de reconhecer que ele está melhorando a cada campeonato, a cada dia. Só que ele não vence tanto quanto esse. A autoestima dele também é elevada. São duas pessoas com resultados e evoluções diferentes. O que acontece com essas pessoas quando param de ser atletas? Né? O que o esporte significou para elas pelo resto da vida? Quem vai ter mais ou menos problemas? Não dá para definir mais ou menos problemas, mas se as duas estiverem focadas em todo o processo e entenderem quais eram os propósitos e quais eram os objetivos, eles deixam de ser atletas, mas eles construíram isso dentro da personalidade, dentro do propósito de vida. Então, eles vão levar isso na educação dos filhos, passando os melhores valores que eles consideram como melhores valores. Eles vão levar isso para uma vida profissional, eles vão levar isso para a vida familiar, eles vão levar isso para a vida social, eles levam isso para a vida financeira. Exato. Então, eles vão saber essa é uma aprendizagem. O que vai dar retorno financeiro para eles, né? Essa é uma aprendizagem que eles levam para o resto da vida. Agora, tem um ponto que eu acho que é muito importante dentro do que você trouxe. 2 atletas com o mesmo nível de dedicação, com o mesmo nível de comprometimento,
um vai muito bem e o outro não. A minha primeira pergunta é, como será que fica esse outro? Sempre se sentindo Menos. o segundo lugar. É. Depende de como ele trabalhou emocional. Porque ele pode olhar isso e virar o combustível da ação e falar, se eu ainda não cheguei, eu vou continuar. E eu vou continuar. Vai chegar E minha eu vou vez. continuar. Uma hora vai dar certo. Então, ele traz isso como energia para se capacitar cada vez mais, para evoluir cada vez mais. E tem atletas que, se eles não estiverem muito bem emocionalmente, eles vão olhar e vão falar, eu sempre sou o segundo lugar, eu vou desistir. Porque daí ele não dá Não conta. consigo, né? O emocional dele não tá preparado. Ele não dá conta disso, né? Então eu acho que a forma como você encara emocionalmente cada decisão, cada resultado, vai fazer é o direcionamento se você vai decidir continuar e melhorar cada vez mais e não tá mais ligado com o campeão, tá ligado com você. É você e você, né? É você e você. Ou você realmente vai desistir e vai falar, isso não é pra mim. E eu nem sei se na verdade isso era pra ele ou não, mas ele desistiu. Hoje, assim, eu tenho, pra mim, um atleta que não é mais atleta, né? O Cafu. Pra mim, ele é um exemplo em tudo. O Cafu é uma pessoa que começou de baixo. Eu, particularmente, conheci o Cafu porque o pai dele trabalhava com a minha mãe. O pai dele era motorista de caminhão da prefeitura. E ele era atleta de base e tal, não sei o que, acabou indo pro São Paulo, virou capitão da seleção e tal. Mas ele é uma pessoa, primeiro que tem valores muito valiosos, né? Veio de uma família simples, mas que conquistou valores e conseguiu se estabelecer. Tem fundação, tem muitos imóveis, tem investimentos, tem 1 milhão de coisas. E é uma pessoa, assim, eu lembro uma vez, ele nem era famoso, no colégio tinha uma competição, eu sou extremamente competitiva, e a gente tinha que levar alguém famoso pra ganhar ponto na gincana. E aí eu falei, é o Cafu, ele tinha acabado de entrar no São Paulo, acho que ele era banco no São Paulo. E aí ele foi com a maior simplicidade e tal, não sei o que, depois de, 5, 6 anos ele já era da seleção, e aí a gente levou ele de novo. E ele foi do mesmo jeito, porque quando ele não era famoso a gente levou, e depois a gente levou de novo. Então, assim, é um atleta. Pra mim, ele é um cara que aprendeu no esporte, levou pra vida e hoje transfere isso pra todas as pessoas. Não só os filhos, mas as pessoas que são ligadas à fundação dele. Tudo que ele faz, eu brinco que ele bota a mão ali e dá ouro, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo Cafu. E pra mim, ele é uma referência. Então, acho que todo mundo tem, né? Isso. E aí, eu nunca pensei em qual esportista que talvez não tenha dado certo. Porque eu acho que quando ele desiste, a gente esquece dele. Eu conheci o Cafu. O Cafu é uma pessoa incrível. Maravilhosa. O Cafu é maravilhoso. Marcos, exatamente, não? Um beijo pro Cafu, a gente lembrando dele aqui. Sabe o que eu lembrei? Falando de esporte, de passar valores. Uma coisa nostálgica, né? Do Sr. Miyagi. Sabe quem é o Sr. Miyagi? Sim. É do Karate Kid. Do Karate eu adoro o Kid. Karate Kid. Exatamente. Você sabe Acho que que foi o ele Breno que me representa- ensinou a assistir Karate Kid. Ele representa um pouquinho dessa questão de valores dentro Sim, do esporte. verdade. É verdade mesmo. E ele trouxe isso numa geração que era super competitiva, luta, briga, etc. E ele trouxe valores muito fortes. Sim. Ele ainda tá vivo, o Sr. Miyagi? Não mais. Não tá mais entre nós. Não, tá, mas ele virou estrelinha. Mas ele deixou um legado Deixou um aqui. legado, Deixou um legado, deixou um verdade. Karate Kid. Agora tem outro nome, né? Ou é Karate Kid ainda? Porque eu assisti recente. Tem Karate Kid, o universo Karate Kid, mas tem também a série chamada Cobra Kai. Cobra Kai, foi Que é esse que eu assisti. que Academia- a Academia do Cobra Kai. Adversária Adversária do Sr. Miyagi. do Porque era como era o nome do cara que era o do Karate Kid? Putz, Daniel esqueci, San. Daniel San. Nossa, eu era apaixonada pelo Daniel San quando eu tava no colégio. Eu falava, gente, se eu encontrar o Daniel San, eu vou beijar muito ele. Então, no fim das contas, eu acho que o que a gente está percebendo é que o esporte em si não tem nada que seja prejudicial. A forma como ele é conduzido, a forma como ele é imposto, a forma como ele é executado ou enxergado, que eu acho que pode trazer um aspecto um pouco mais negativo, seja emocional, seja de competitividade mesmo, porque De nível de ansiedade. de nível de ansiedade.
essa relação com os pais, porque quando tem cobrança demais, atrapalha não só no esporte, mas a relação dentro de casa. Então, de um modo geral, para ninguém nos cancelar na internet, Exato. Somos a favor do esporte. O esporte é maravilhoso, mas a condução que cada pessoa faz dele pode trazer aí alguns malefícios. O cuidado, acho que não tá na modalidade esportiva que você vai escolher. Sim. Mas sim na forma com quem isso vai acontecer. Exatamente. Que tipo de valores vai trazer isso para sua vida, né? Também. Até que nível vale os valores de outra pessoa para sua vida? Eu não digo só esporte, né? Eu digo também culinária, dança, música, qualquer tipo de atividade onde você desenvolva uma habilidade, mais cedo ou mais tarde você vai comparar essa sua habilidade com outra pessoa. Exato, que vai ser a competição. De alguma forma, às vezes é uma competição velada, né? Uma competição, sim, de alguma forma isso... Mas faz parte, a vida é assim. Você tá sempre competindo de alguma forma, né? Você tem que fazer boas entregas, é basicamente isso. Desde que você tenha claro que seu maior competidor é você mesmo, e não o outro, porque do outro a gente não tem o controle, da reação do outro a gente não tem esse controle, mas a gente tem o controle do que a gente pode fazer, né? A forma como a gente se coloca, a forma como a gente vai entrar numa competição. Então, é o máximo que a gente pode controlar. Então, seremos eternamente competidores de nós mesmos. E recado para os pais, ainda não terminamos, falta um pouquinho, mas recado para os pais. Se vocês quiserem realmente desenvolver e colocar a educação esportiva dentro da casa de vocês primeiro precisam se desenvolver enquanto educadores. É verdade. Porque tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Muitas vezes as pessoas transferem a responsabilidade para uma escola. Não, tem que começar dentro de casa para criar aquele vínculo para daí sair. É verdade. Acho que assim como o seu filho vai aprender a renunciar a algumas coisas para conseguir evoluir dentro do esporte, os pais também têm que aprender a renunciar a alguma coisa para que o filho consiga se expressar dentro de casa e tomar decisão também junto com os pais. Acho que é importante você ouvir e não impor. Sim. E joguem, e treinem, né? Porque eu falo... jogos de tabuleiro, que a gente ama, mas também diz muito a reação de cada pai. Como cada pai reage a uma competição. Se xinga, se fica bravo, se tenta roubar, se muda a regra. Isso diz muito sobre valores familiares. Como, que a gente falou aqui no episódio inteiro. Isso diz muito começando pelos valores familiares, porque pai e mãe vira modelo, né? Então, num simples jogo de tabuleiro em casa, um jogo de carta, com a família, os filhos aprendem muito. Principalmente sobre vitória e derrota. E não só jogo, né? Quando você cria regras dentro de casa e você abre exceção para suas próprias regras, você tá dando um tiro no próprio pé. Exatamente. Se a regra está criada e foi combinado, tem que ser mantido. Nossa, esse é um tema para 5 episódios. Regras combinadas, temas mantidos. Eu em casa a gente tem umas regras, às vezes eu esqueço. Qualquer esporte, qualquer jogo é baseado em regras. E as regras servem para todos. É muito fácil você decidir quem tá dentro da regra, quem não tá dentro da regra. Assim como seria e deveria ser dentro de casa também. Sim. Muito bem. Queria agradecer a presença de vocês em mais um episódio do nosso Pode Papo. Estaremos daqui a uma semana novamente lançando o nosso próximo episódio, que ainda não temos o tema definido, mas vai ser bombástico. Sempre. Como sempre. Porque adoramos causar. Aqui nada é super tranquilo, trazemos assuntos polêmicos, nos colocamos, correndo o risco de sermos cancelados. Exatamente. Ninguém tem medo de ser cancelado. Ninguém tem risco assumido. Risco assumido. E na real é isso. E tá tudo bem. Então, nos veremos no próximo episódio. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.